Meu marido me disse: se você não pode confiar em mim para passar todos os fins de semana com minha ex-esposa, talvez não devêssemos ficar juntos. Olhei nos olhos dele e disse: você está absolutamente certo. Na manhã seguinte, assinei os papéis de transferência para Londres que eu vinha recusando por causa dele. Quando ele mandou uma mensagem: o que você vai fazer neste fim de semana? Enviei uma selfie do aeroporto de Heathrow. A mensagem de texto brilha na tela do telefone de Colton como um letreiro de neon em nosso quarto escuro. Mal posso esperar para te ver hoje. Já faz muito tempo. D. Minhas mãos tremem enquanto coloco o telefone dele de volta no criado mudo, exatamente onde o encontrei. Daisy, sua ex-esposa. A mulher que ele encontra todo domingo há 3 meses, alegando que é apenas um café inocente entre velhos amigos. A mulher que aparentemente está contando as horas até ver meu marido novamente. Volto a me esconder debaixo dos lençóis de algodão egípcio, fingindo dormir enquanto minha mente dispara. O telefone tocou às 5h47. Quem manda mensagens tão cedo, a menos que esteja pensando em alguém a noite toda? Eu forço minha respiração a ficar estável enquanto Colton se move ao meu lado, sua mão automaticamente alcançando seu telefone como se fosse um suporte de vida. O brilho suave ilumina seu rosto enquanto ele lê a mensagem. Observo com os olhos entreabertos enquanto um sorriso se espalha em seu rosto. O tipo de sorriso que não vejo direcionado a nada que me envolva há meses. Ele digita rapidamente, movendo os dedos com familiaridade praticada pela tela. A resposta é breve, mas sua expressão sugere que ela está carregada de significado que não devo entender. Bom dia, linda. Sua voz carrega aquela alegria forçada que as pessoas usam quando escondem algo significativo. Ele se inclina para beijar minha testa, e sinto o cheiro da colônia que ele já passou. Às 6h, para um café de domingo com um amigo, murmuro algo evasivo e me viro, dando a ele espaço para continuar qualquer apresentação que esteja encenando. Pelo espelho da nossa comoda, observo-o escolher sua roupa com o tipo de cuidado normalmente reservado para entrevistas de emprego ou primeiros encontros. O suéter de cachemir que comprei para ele no Natal. Os jeans de grife que custam mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Tudo coordenado para parecer caro sem esforço. Essa é nossa rotina de domingo há 3 meses. Desde que Daisy Morrison anunciou seu retorno a Londres por meio de uma mensagem cuidadosamente casual que Colton compartilhou comigo como se fosse completamente inocente. Minha ex-mulher voltou para a cidade. Talvez eu possa tomar um café para colocar o papo em dia. Palavras tão simples para algo que sistematicamente destruiria nosso casamento, um fim de semana de cada vez. Lembro-me claramente daquele primeiro domingo. Colton estava vestido normalmente naquela época. Look casual de fim de semana, 5 minutos para se arrumar, quase nenhuma olhada no espelho. Ele retornou 2 horas depois com histórias sobre a carreira de Daisy na fotografia em Nova York, suas dificuldades para se readaptar a Londres e como ela precisava de orientação para navegar no competitivo mundo da arte. Eu a ouvia enquanto ele organizava a nossa estante, notando a animação em sua voz quando ele descrevia seus projetos, a maneira como seus olhos brilhavam ao discutir sua visão criativa. Talvez devêssemos convidá-la para jantar, sugeri, para testar as condições. Eu adoraria conhecê-la pessoalmente. A sugestão caiu como uma pedra em água parada. O entusiasmo de Colton desapareceu, substituído por aquela expressão cuidadosa que ele usava durante negociações difíceis com clientes. Ela está muito reservada agora, passando por uma transição difícil. Talvez quando ela estiver mais estabelecida. Esse deveria ter sido meu primeiro aviso. Em 4 anos de casamento, Colton nunca protegeu a privacidade de ninguém, exceto a sua. Mas eu queria confiar nele. Confiei no homem que me prometeu a eternidade em uma igreja cheia de 200 testemunhas. Confiei no parceiro que construiu esta linda vida comigo, tijolo por tijolo caro. Nossa casa georgiana em Richmond foi destaque em 3 revistas de design diferentes. Minha próspera consultoria de marketing. Seu escritório de canto com vista para o Thames. Éramos o casal que as outras pessoas invejavam nos jantares, aqueles que pareciam ter descoberto o segredo de ter tudo. Então, ignorei os sinais de alerta, ignorei a maneira como ele começou a se importar com sua aparência aos domingos, ignorei a frequência cada vez maior de seus encontros, a duração cada vez maior, os telefonemas tarde da noite que o faziam sair para o nosso jardim em busca de privacidade.
Eu até ignorei meus próprios instintos quando essas ligações começaram a acontecer durante nossas conversas no jantar. Colton se desculpando enquanto saía para ajudar Daisy com alguma crise profissional urgente que sempre parecia ocorrer durante nosso limitado tempo juntos. O chuveiro começa a correr e sei que tenho exatamente 20 minutos antes que ele apareça. Totalmente preparado para mais um dia em sua realidade alternativa. 20 minutos para ficar aqui e fingir que não sei o que sei. Finja que não vi as cobranças de cartão de crédito de restaurantes caros em Shortage. Finja que não percebi como nossos planos de fim de semana sempre são cancelados por emergências com a Daisy. Finja que não comecei a dormir no quarto de hóspedes porque ouvir as conversas dele com ela tarde da noite me deixa enjoado. Meu telefone vibra no meu criado mudo. Um e-mail do escritório da minha empresa em Londres marcado como urgente. O assunto me dá um frio na barriga. A consideração final do diretor da divisão europeia é sensível ao tempo. Eu o apago sem abrir, assim como fiz com as duas ofertas anteriores. 145 mil libras esterlinas anualmente para liderar sua divisão europeia. Minha própria equipe, controle criativo ilimitado, uma chance de construir algo totalmente meu. Mas aceitar significaria interromper nossa vida perfeita em Richmond. Abandonando a bela existência que Colton e eu construímos juntos. Só que a nossa vida não é mais perfeita, não é? É uma ilusão cuidadosamente mantida, como um daqueles cenários de filmes que parecem reais de frente, mas que se revelam nada mais que andaimes e tinta quando vistos de trás. A água para de correr. Eu o ouço cantarolando alguma coisa enquanto se enxuga. Na verdade, cantarolando enquanto se prepara para sua traição semanal. O som faz meu peito apertar com uma combinação de fúria e desgosto com a qual estou me tornando muito familiar. Eu me forço a sair da cama e ir para a cozinha, precisando do ritual de fazer café para me conectar com algo real. A luz da manhã entra pelas nossas cortinas italianas personalizadas e atinge as bancadas de mármore que levamos meses escolhendo. Tudo nesta sala fala de parceria, de decisões compartilhadas e sonhos combinados. A máquina de café expresso que compramos na Toscana. A mesa de jantar onde organizamos dezenas de jantares. A ilha da cozinha onde planejamos férias, discutimos metas para os próximos 5 anos e imaginamos os filhos que teríamos no futuro. Agora tudo isso parece evidência de um crime. Prova do que estou perdendo para uma mulher que usa camisetas vintage de bandas e faz a pobreza artística parecer chique sem esforço. Colton aparece na porta, recém-tomado banho e perfeitamente arrumado. Ele está usando aquela colônia de novo, aquela cara que ele disse ter sido um presente de um cliente, mas que eu nunca ouvi usar em nenhuma reunião com clientes. Seu cabelo é penteado com o tipo de precisão cuidadosa geralmente reservada para apresentações em conselhos ou sessões de fotos. O café tem um cheiro incrível, ele diz, beijando minha bochecha com lábios cujo gosto lembra o enxaguante bucal que ele usa antes de reuniões importantes. Você acordou cedo para um domingo. Quero perguntar a ele sobre o texto. Quer exigir explicações para a rotina matinal que se tornou cada vez mais elaborada. Quer saber por que a ex-mulher dele está contando as horas para vê-lo. Em vez disso, entrego-lhe o café na caneca que comprei para ele no Natal passado. Aquele que diz a melhor marido do mundo em uma letra elegante. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. Outra crise com Daisy, pergunto, mantendo minha voz cuidadosamente neutra. Ele assente e já verifica o telefone novamente. Política de galeria. Você sabe como o mundo da arte pode ser complicado. Na verdade, não. Ele também não, até onde eu sei, até 3 meses atrás, quando aparentemente se tornou um especialista em navegação na indústria criativa. Mas eu aceno mesmo assim, desempenhando meu papel no roteiro que ambos fingimos seguir. Ele sai 20 minutos depois com um beijo que parece um pedido de desculpas e uma promessa de voltar para o jantar. Observo da janela da frente enquanto ele caminha até o carro, notando a leveza em seus passos que costumava ser reservada para nossos encontros noturnos. O carro desaparece na esquina, levando meu marido em direção a qualquer fantasia que ele tenha construído com a mulher que costumava compartilhar seu nome. Ainda estou parado na janela e meu telefone vibra novamente. Outro e-mail de Londres. Dessa vez não apago imediatamente. Em vez disso, fico olhando para o assunto e me pergunto o que aconteceria se eu finalmente dissesse sim para a vida que está me esperando enquanto estou ocupado tentando salvar aquela que já acabou.
O e-mail de Londres está no meu telefone, fechado, mas impossível de ignorar. Sirvo-me de outra xícara de café e me acomodo na ilha da cozinha, deixando o silêncio da nossa casa vazia me envolver como um cobertor que não quero, mas preciso. 2 semanas se passaram antes que eu notasse as mudanças nos preparativos de Colton para o domingo. Começa com a colônia. Não é o perfume habitual dos dias de semana, mas algo mais profundo e caro. O tipo que ele usou no nosso jantar de primeiro aniversário naquele restaurante em Mayfair, onde não tínhamos dinheiro para comprar vinho, mas pedimos mesmo assim. Estou organizando nosso closet quando percebo que a camisa Hermes sumiu do seu lugar de sempre. O azul marinho com um padrão sutil no qual gastei o equivalente a 3 semanas de dinheiro do supermercado para o nosso aniversário. É terça-feira e Colton está no escritório vestindo seu uniforme corporativo padrão, o que significa que aquela camisa foi para outro lugar completamente diferente. A manhã de domingo confirma minha suspeita. Ele sai do nosso banheiro vestindo com uma calça jeans escura que provavelmente custou mais do que nossa conta mensal de luz. A elegância casual de alguém que se veste para impressionar enquanto finge não se importar. Bela camisa, comento, dobrando suas roupas de fim de semana em pilhas organizadas. Em uma ocasião especial, seus dedos param no fecho do relógio. Apenas um café com Daisy. Você sabe o quanto o mundo da arte pode ser preocupado com a imagem, certo? Porque, obviamente, a rede profissional de sua ex-esposa exige que ele se vista como se estivesse participando de uma inauguração de galeria em vez de tomar um café rápido entre velhos amigos. Eu o vejo passar 25 minutos no cabelo usando produtos que nunca ouvi usar antes. Quando ele me pega observando seu reflexo no espelho do banheiro, ele dá um sorriso tímido. Network importante, ele explica, como se pentear o cabelo como o de uma modelo de revista fosse um procedimento padrão para manter relacionamentos profissionais. Deve ser algum networking importante, digo, tentando parecer despreocupado enquanto algo frio se instala em meu estômago. Toda essa preparação para Daisy. A transformação é imediata. Seu rosto endurece e seus ombros se endireitam como se ele estivesse se preparando para a batalha. Não seja ridícula, Paige. Adultos podem ser amigos de seus ex sem que isso signifique nada. A palavra ridículo não me parece correta. 4 anos de casamento e ele nunca disse que minhas preocupações eram ridículas. Equivocado, talvez pensando demais, certamente, mas nunca ridículo. Como se eu fosse um adolescente ciumento imaginando problemas que não existem. Eu não disse que isso significava alguma coisa, respondo com cuidado. Acabei de perceber que você está se vestindo mais do que o normal. Ele amolece um pouco, mas o estrago já está feito. Essa palavra paira entre nós como fumaça de uma fogueira. Nós dois estamos fingindo que não sentimos cheiro. Segunda-feira traz o almoço com Sarah no nosso lugar de sempre, um café em Richmond que serve saladas caras para mulheres que almoçam profissionalmente. Preciso que alguém me diga que estou pensando demais, que os casamentos passam por fases e que tudo voltará ao normal quando Daisy se estabelecer em sua vida em Londres e parar de precisar da orientação constante do meu marido. Em vez disso, Sarah faz uma palestra sobre confiança e maturidade emocional enquanto belisca sua tigela de quinoa. Você está inseguro, ela diz, mexendo seu café com leite de aveia com o tipo de confiança que as pessoas têm quando nunca vivenciaram uma traição de verdade. É realmente lindo que eles consigam manter uma amizade. Mostra uma evolução emocional real. Lindo. Essa é a palavra que ela escolhe enquanto descrevo a experiência de ver meu marido se transformar em alguém que não reconheço todas as manhãs de domingo. Mas você não acha que é um pouco demais? Todo fim de semana, por horas a fio. O sorriso de Sarah carrega aquela condescendência particular reservada às mulheres que acham que descobriram o segredo para relacionamentos bem-sucedidos. Paige, querida, se você não pode confiar em seu marido para tomar café com um velho amigo, talvez o problema não seja ele. Saio me sentindo pior do que quando cheguei. As palavras de Sarah ecoando na minha cabeça enquanto dirijo para casa pelas ruas arborizadas de Richmond. Talvez eu esteja inseguro. Talvez seja assim que os relacionamentos maduros se parecem. Confiar completamente no seu parceiro, mesmo quando todos os instintos lhe dizem que algo está errado. A reunião de negócios de terça-feira com James oferece uma perspectiva totalmente diferente. Somos parceiros há 5 anos, construindo nossa consultoria de marketing do nada até se tornar algo respeitável.
James me conhece bem o suficiente para perceber a tensão em meus ombros e a distração em minhas respostas às atualizações dos clientes. Está tudo bem em casa? Ele pergunta enquanto revisamos as projeções trimestrais. Eu me pego descrevendo a rotina de domingo de Colton, a frequência cada vez maior de reuniões, a preparação elaborada para encontros casuais para um café. James escuta sem interromper, sua expressão ficando mais séria a cada detalhe. Quando termino, ele não me dá nenhuma garantia ou conselho. Ele apenas levanta as sobrancelhas daquele jeito que aprendi a interpretar ao longo dos anos trabalhando juntos. A expressão que ele usa quando os clientes descrevem estratégias de marketing que não fazem sentido lógico. Interessante é tudo o que ele diz, mas seu silêncio diz muito. Mais tarde, enquanto estávamos guardando nossos laptops, ele menciona quase casualmente: na verdade, vi Colton no domingo passado naquele novo lugar em Shoreditch. Aquele com o tijolo exposto e as estacas de 20 libras. Minha mão ainda está no teclado. Shoreditch. Ele disse que eles estavam tomando café em Richmond. A expressão de James torna-se cuidadosamente neutra. Talvez eles tenham mudado os planos. Ele estava com uma mulher, morena, de aparência artística. Eles pareciam. Ele faz uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Parecia que eles estavam no encontro. As palavras me atingiram como água fria. James rapidamente muda de assunto para taxas de retenção de clientes, mas o estrago já está feito. Meu marido mentiu sobre onde iria se encontrar com a ex-esposa, e eles estavam em um lugar caro o suficiente para que James se lembrasse especificamente. Outubro chega com reuniões de domingo mais longas e uma novidade que faz meu peito apertar de reconhecimento. Os telefonemas começam a acontecer à noite, geralmente por volta das 10 horas, quando nos acomodamos para assistir televisão ou ler. O telefone de Colton vibra. Ele olha para ela e todo seu comportamento muda. Desculpe, é a Daisy. Emergência do cliente. Ele sai para o nosso jardim, deixando-me sozinha com a televisão desligada e o som de sua conversa animada entrando pelas portas francesas. Não consigo entender as palavras, mas seu tom é diferente durante essas ligações, mais afetuoso, mais envolvente do que o ouvi soar nos últimos meses. As conversas se estendem mais a cada semana. 20 minutos viram 30, depois 45. Eu me pego cronometrando-os, deitada na cama, ouvindo subir e descer de sua voz enquanto ele anda de um lado para o outro no nosso jardim. Ele ri durante essas ligações. Uma risada genuína e alegre que me faz perceber que não consigo me lembrar da última vez que ele riu daquele jeito comigo. Quando ele retorna ao nosso quarto, ele sempre se desculpa, mas é vago sobre as emergências que exigem discussões tão longas. Política de galeria, negociações com clientes, conexões com a indústria. Daisy aparentemente precisa de orientação para navegar no competitivo cenário artístico de Londres. E meu marido, de alguma forma, se tornou um especialista em gestão da indústria criativa, apesar de nunca ter demonstrado interesse em arte além do que impressiona em nossas paredes. Que tipo de problema de cliente exige consultas à meia-noite? Perguntei certa noite, depois que ele passou uma hora do lado de fora conversando com ela sobre uma crise indefinida. Ele se esconde novamente debaixo das cobertas, com o telefone finalmente silencioso no criado mudo. Você sabe como as pessoas são criativas. Tudo é urgente e emocional. Ela só precisa de alguém que entenda o lado comercial, certo? Porque a mulher que construiu uma carreira de sucesso em fotografia em Nova York, um dos mercados mais competitivos do mundo, de repente precisa da orientação do meu marido para lidar com situações profissionais básicas. O telefone parece nunca mais dormir. Ele vibra durante nossas conversas no jantar, interrompendo filmes que assistimos juntos, iluminando o quarto escuro a qualquer hora com mensagens de D. Quando pergunto sobre o contato constante, Colton explica que Daisy está tendo dificuldades com a transição de volta para Londres, precisa de apoio emocional e conselhos sobre tudo, desde a procura de apartamento até a reconstrução de sua rede profissional. Ela está muito frágil agora, ele diz, como se isso explicasse por que sua ex-esposa exige mais atenção do que sua esposa atual. Frágil. A palavra começa a aparecer com frequência em suas descrições de Daisy. Estado emocional frágil, situação profissional frágil, adaptação frágil à vida em Londres. Essa mulher que largou toda a sua existência e se mudou para outro país para seguir carreira é aparentemente delicada demais para lidar com os desafios básicos da vida sem a intervenção constante do meu marido.
Começo a dormir no nosso quarto de hóspedes, dizendo a mim mesma que é porque suas conversas noturnas me mantêm acordada. Mas a verdade é mais complicada. Deitar ao lado de alguém enquanto essa pessoa prioriza as necessidades de outra mulher em vez de dormir com vocês parece um tipo especial de tortura que não estou preparada para suportar todas as noites. Do quarto de hóspedes, ainda consigo ouvi-lo falando com ela através das paredes. Sua voz soa diferente à noite, mais suave e íntima do que o tom profissional que ele usa durante ligações de negócios. Às vezes, capto fragmentos, garantias sobre seu talento, incentivos sobre suas perspectivas, promessas de que as coisas vão melhorar. Não me lembro da última vez que ele falou comigo com essa certeza gentil. O quarto de hóspede se torna meu santuário e minha prisão. 3 semanas depois do meu exílio autoimposto da cama que dividimos, descobri a magia negra do stalking nas redes sociais. Às 2 horas da manhã, a insônia se tornou minha companheira indesejada. Chegando precisamente quando a respiração de Colton se estabelece no ritmo profundo de alguém dormindo pacificamente, apesar de destruir sistematicamente seu casamento. Hoje à noite, como tantos outros, me pego pegando meu telefone, com o polegar pairando sobre o aplicativo do Instagram, com o tipo de hesitação que as pessoas reservam para abrir resultados de exames médicos. O perfil de Daisy Morrison está carregado de eficiência cruel. Sem configurações de privacidade, sem barreiras entre mim e o vislumbre selecionado da vida que está consumindo a atenção do meu marido. O feed dela é exatamente o que eu esperava. Caos artisticamente arranjado que esbanja autêntico estilo de vida boêmio. Camisetas de bandas antigas sobre camas desarrumadas. Inaugurações de galerias capturadas em preto e branco sombrio. Xícaras de café fotografadas de ângulos que sugerem profunda contemplação artística. Mas são os locais que fazem meu sangue congelar nas veias. Mercado de produtores rurais de Richmond marcado há 14 dias. No mesmo domingo, Colton alegou que eles iriam se encontrar para tomar um café em algum café genérico. A foto mostra produtos de outono dispostos como uma natureza morta, mas reconheço as barracas dos vendedores, o layout de paralelepípedos, os postes de luz vitorianos que margeiam a praça do mercado onde Colton e eu fazemos compras juntos em fins de semana alternados há 4 anos. Eu continuo a rolar a página, meu polegar se movendo com a persistência mecânica de alguém cutucando uma ferida. Nossa loja de antiguidades favorita em Lise, fotografada há 6 dias com a legenda: tesouros escondidos em lugares inesperados. A imagem mostra joias vintage expostas em madeira envelhecida. A mesma vitrine onde Colton e eu encontramos o espelho Art Deco pendurado em nosso corredor. Ele não está apenas conhecendo meu marido. Ele está viajando pela minha vida, documentando lugares que nos pertencem, lugares que guardam nossas memórias compartilhadas e piadas internas. Cada foto parece evidência de uma conquista territorial, uma reivindicação sistemática de espaços que eu pensava serem somente nossos. O pior é o quão linda é a fotografia dela. Cada imagem é composta com habilidade profissional, transformando locais comuns em algo digno de paredes de galeria. Ela tem um olhar para encontrar poesia em lugares que sempre considerei simplesmente funcionais. Ver minha vida através das lentes artísticas dela me faz sentir comum em comparação, como se eu vivesse em preto e branco enquanto ela vê tudo em cores vivas. Amanhã traz o ritual mensal de organização das finanças. Uma tarefa que sempre realizei porque Colton acha números tediosos, a menos que estejam vinculados aos seus bônus trimestrais. Espalhei extratos bancários sobre a mesa da sala de jantar, cruzando recibos com cobranças automatizadas, procurando os padrões familiares da nossa vida previsível. Em vez disso, encontro evidências da existência de outra pessoa entrelaçadas em nossas contas como o DNA estranho. Lu Bernardini, do Shortage, pagou 180 libras pelo jantar de domingo, quando Colton me contou que eles comeram sanduíches em um café local. O ingresso para a Galeria Sachi para 2 pessoas foi comprado na mesma tarde que ele alegou que eles passaram caminhando pelo Richmond Park discutindo suas perspectivas de carreira. A mais contundente de todas as acusações foi feita no bar do Lobby do Neds no centro de Londres, no último domingo, quando ele jurou que eles tomaram um café rápido antes de ele voltar para casa mais cedo porque Daisy estava se sentindo sobrecarregada. Os números não mentem, mesmo quando todo o resto mente. Fotografo cada acusação suspeita com meu telefone, criando um arquivo digital de caso que não tenho certeza se quero processar. Quando Colton aparece na nossa cozinha naquela noite, afrouxando a gravata depois de mais um dia administrando o dinheiro de outras pessoas, espalho os extratos na frente dele como cartas em um jogo de pôquer.
Encontros caros para um café, eu digo, apontando para a taxa do restaurante Shortage. Sua reação é imediata e suave. Muito suave, como se ele estivesse se preparando para essa conversa. Aquilo não era café. Conhecemos alguns galeristas que Daisy conhece em um jantar de networking em Nova York. Você sabe o quão importantes são as conexões nas indústrias criativas. A explicação veio tão naturalmente que quase acreditei nele. Até que aponto para os preços de entrada na galeria e o vejo construir outra ficção elaborada sobre a participação em exposições para entender melhor as influências artísticas de Daisy. 2 ingressos. Eu pergunto. Ela precisava de apoio moral. Esses eventos de galeria podem ser intimidantes quando você está tentando reconstruir relacionamentos profissionais. Cada mentira se baseia na anterior, criando uma narrativa cada vez mais complexa que explica cada detalhe suspeito. Sua voz transmite a confiança de alguém que praticou essas explicações, refinando-as até que elas soem não apenas plausíveis, mas razoáveis. O serviço de bar do hotel exige uma narrativa muito criativa. Segundo Colton, eles conheceram um cliente em potencial que estava disponível apenas por 30 minutos entre os voos. Daisy estava nervosa com a reunião, precisava do apoio dele para conduzir a conversa e depois eles tomaram uma bebida rápida para relembrar a interação. Suas mentiras vêm tão facilmente que começo a questionar minha própria interpretação das evidências. Talvez essas acusações tenham explicações inocentes. Talvez eu esteja vendo conspirações onde existe apenas amizade. Talvez Sarah estivesse certa sobre minha insegurança envenenando minha perspectiva. Lavar roupa na manhã de sábado se transforma em uma expedição arqueológica. Ao separar nossas roupas, percebo que a jaqueta de couro favorita de Colton não aparece no cesto há 3 semanas. Nem o cachecol de lã azul marinho que eu trouxe de Paris no ano passado. O que ele alegou que o fazia parecer sofisticado o suficiente para reuniões de negócios europeias. Quando pergunto sobre os itens desaparecidos, ele nem tira os olhos do jornal. Lavanderias a seco. Essa jaqueta precisa de cuidados especiais, e o cachecol ficou manchado no almoço da semana passada. Mas vou até a Somerset Cleaners na segunda-feira à tarde, o lugar que usamos há 5 anos. A mulher atrás do balcão nos conhece pelo nome e lembra-se dos nossos lugares habituais para pegar as compras. Ela balança a cabeça quando descrevo a jaqueta e o cachecol. Não vi essas peças, querida. Não há nada do seu marido aqui há mais de um mês. Estou na loja cercada por roupas embrulhadas em plástico que pertencem à vida de outras pessoas. Percebendo que itens estão desaparecendo da nossa casa da mesma forma que pedaços do nosso casamento estão desaparecendo. Pequenas coisas, a princípio quase imperceptíveis, depois ausências maiores que deixam lacunas óbvias. Naquela noite, comecei a fazer inventários mentais do guarda-roupa de Colton. Não por paranoia, mas por uma necessidade crescente de documentar o desmantelamento sistemático da nossa vida compartilhada. O relógio caro que ele usou na festa da empresa do ano passado. A gravata de seda que sua mãe lhe deu de aniversário. Cada peça que falta parece uma evidência em um caso que estou construindo contra meu próprio marido. Na tarde de quarta-feira, estou no nosso jardim da frente, plantando bulbos de tulipas para florescer na primavera, algo que não tenho mais certeza se estarei por perto para ver. O trabalho físico parece terapêutico. Cavando o solo, colocando os bulbos com espaçamento cuidadoso, cobrindo-os com terra e esperando que eles nasçam lindos quando o tempo esquentar novamente. Uma tarde adorável para jardinagem. A voz da Sra. Patterson ecoa por cima da cerca que separa nossas propriedades. Ela tem mais de 70 anos e mora em Richmond há tempo suficiente para saber da vida de todo mundo sem querer se intrometer. Conversamos sobre variedades de bulbos e profundidades ideais de plantio até que ela menciona ter visto Colton no domingo passado. Seu marido tem bom gosto para rotas de caminhada. O Richmond Park é lindo nesta época do ano. Minhas mãos ainda no solo. Rotas de caminhada. Oh sim! Eu estava voltando de uma visita à minha irmã e o vi perto do portão Alberto. Dia lindo para um passeio romântico. A palavra romântico me atinge como água fria. Ele estava sozinho. A expressão da Sra. Patterson muda, seu comportamento amigável fica nublado com a percepção de que ela tropeçou em território perigoso. Bem, não, querida. Ele estava com uma mulher. Morena bem bonita nesse sentido artístico.
Eles caminhavam de mãos dadas, parecendo um casal aproveitando a tarde juntos. Ela descreve Daisy com uma precisão desconfortável. As roupas vintage, a câmera pendurada no pescoço, o jeito como ela se inclinava na direção de Colton enquanto caminhavam. Cada detalhe condiz com a mulher que venho estudando através de fotos do Instagram. A mulher que meu marido alega não precisar de nada além de um café amigável e orientação profissional. A senhora Patterson percebe que deu uma notícia devastadora e rapidamente muda de assunto para suas roseiras e sua preparação para a dormência de inverno. Mas o estrago já está feito. Meu vizinho, alguém sem outra intenção além de uma conversa agradável, prestou depoimento como testemunha ocular de que meu marido e sua ex-esposa estão se comportando como amantes, não como velhos amigos conversando e tomando um café inocentemente. Termino de plantar os bulbos de tulipa com as mãos tremendo apesar da temperatura amena da tarde. A sujeira se acumula sob minhas unhas, e penso em quão fundo eu estava enterrado em mentiras sem perceber que a terra estava cobrindo minha cabeça. Cada bulbo que coloco no chão é como uma esperança que não tenho certeza se ainda possuo. Fé em futuros que podem não incluir o homem com quem me casei. O sol se põe sobre Richmond enquanto trabalho, pintando nosso bairro com uma luz dourada que faz tudo parecer bonito e tranquilo. Mas a beleza pode enganar. Estou aprendendo que as vidas mais pitorescas podem esconder as verdades mais feias. E às vezes a evidência da traição é tão simples quanto seu vizinho mencionar que viu seu marido de mãos dadas com outra mulher no parque onde vocês costumavam caminhar juntos. Os bulbos de tulipas estão enterrados em nosso jardim da frente como segredos que plantei em solo rico, esperando a primavera revelar o que eu sempre soube. Eu limpo a sujeira debaixo das minhas unhas com precisão mecânica. Cada raspada da escova de unhas ecoava as palavras da senhora Patterson sobre passeios românticos e andar de mãos dadas que não tinham nada a ver com reuniões profissionais para tomar café. Os próximos dias se passam em um estranho estado de suspensão, onde sigo os movimentos da nossa vida enquanto construo um caso contra ela. As reuniões de trabalho se misturam. As chamadas dos clientes se tornam ruído de fundo. Eu sorrio em momentos apropriados durante conversas que não estou realmente ouvindo. Enquanto isso, meu telefone fica lotado de capturas de tela e evidências que não consigo parar de coletar. Quinta-feira à noite muda tudo. Estou revisando as projeções trimestrais quando a notificação da história do Instagram da Daisy aparece no meu telefone. A imagem carrega com uma clareza devastadora. Uma galeria sendo inaugurada em Shortage. Todas as paredes de tijolos aparentes e iluminação industrial. Daisy está entre entusiastas de arte bem vestidos, usando um vestido preto que eu nunca vi, mas com acessórios que me deixam sem fôlego. Os brincos de pérolas vintage da minha avó. Aqueles com intrincados engastes de prata que levaram 3 gerações para chegar até mim. Os brincos que Colton pegou emprestado no mês passado para o que ele chamou de um evento importante para um cliente que exigia acessórios elegantes para causar a impressão certa. Eu amplio a imagem até a tela ficar pixelada, mas não tem como confundir. Esses brincos estão na minha família desde 1952. Passado da minha avó para minha mãe e para mim, com histórias sobre usá-los em ocasiões especiais e guardá-los para momentos importantes. Aparentemente, inaugurações de galerias com sua ex-esposa são momentos importantes. O registro de data e hora mostra quinta-feira, às 20h30. Quinta-feira passada, quando Colton alegou que estava trabalhando até tarde nos orçamentos de fim de ano, quando jantei sozinha e fui dormir cedo porque ele mandou uma mensagem dizendo que os números estavam demorando mais do que o esperado. Enquanto eu adormecia no nosso quarto de hóspedes, ele observava sua ex-esposa usar as joias da minha avó em inaugurações de arte em bairros que ele nunca tinha me levado para explorar. Faço capturas de tela de tudo com os dedos trêmulos e adiciono a crescente pasta de evidências que rotulei como documentação, porque chamá-las pelo que realmente são parece devastador demais para reconhecer. A foto se junta a extratos bancários, postagens no Instagram e discrepâncias na linha do tempo em um arquivo digital de traição que fica mais pesado a cada dia. Na sexta-feira de manhã, os brincos estão de volta na minha caixa de joias, guardados no compartimento de veludo de sempre, como se nunca tivessem saído. Mas tocá-los parece diferente agora, contaminado pelo conhecimento de onde eles estiveram, de quem tocaram a pele, de quais momentos eles testemunharam que não tiveram nada a ver com nosso casamento. A tarde de sexta-feira traz uma tábua de salvação inesperada disfarçada de um telefonema. A voz do meu chefe transmite uma excitação que corta a névoa da vigilância doméstica em que estou vivendo. Paige, preciso que você considere algo extraordinário.
Não estamos mais falando apenas de uma transferência. Queremos que você lance toda a nossa divisão europeia. Sua própria equipe, controle criativo ilimitado, autoridade completa sobre estratégia e implementação. O valor do salário me faz sentar. 160 mil libras esterlinas anualmente, mais assistência para realocação, além de opções de ações que poderiam triplicar meus ganhos em 2 anos. É o tipo de oportunidade que as pessoas constroem carreiras inteiras esperando encontrar. Entregue a mim justamente quando preciso de uma rota de fuga da vida que estou desesperadamente tentando salvar. Eu sei que você já recusou antes, ele continua. Mas essa função foi criada especificamente para o seu conjunto de habilidades. Pense nisso durante o fim de semana. Londres está chamando e eles querem você especificamente. Pela primeira vez em meses, percebo que estou realmente ouvindo, em vez de procurar automaticamente motivos para recusar. Quando Colton chega em casa naquela noite, praticamente radiante por mais um dia bem-sucedido de apoio ao bem-estar emocional de Daisy, não menciona a ligação. O silêncio parece intencional e poderoso. Meu primeiro segredo real em 4 anos de casamento foi construído com base em uma suposta transparência. Ele anda pela nossa cozinha preparando o jantar enquanto descreve o mais recente avanço de Daisy no processamento de sua transição para Londres. Sua voz transmite a animação de alguém genuinamente interessado no sucesso de outra pessoa. O tipo de entusiasmo que ele costumava reservar para minhas vitórias profissionais. Eu observo cortar vegetais com eficiência praticada, notando como seu rosto se ilumina quando ele fala sobre o progresso dela, suas ideias, sua crescente confiança em navegar pela cena artística de Londres. Quando ele pergunta sobre o meu dia, sua atenção parece superficial, fingindo interesse conjugal, enquanto seu verdadeiro investimento emocional está em outro lugar. O dia 15 de outubro chega cinzento e amargo, combinando o clima com o significado. Sou a única que se lembra do nosso 4º aniversário de casamento. O encontro que prometemos um ao outro para sempre, na frente de 200 convidados que provavelmente acharam que tínhamos descoberto algo que os outros não tinham. Acordo sozinho no quarto de hóspedes, depois de passar mais uma noite ouvindo as conversas abafadas de Colton ao telefone através das paredes. Não há flores esperando no balcão da cozinha. Nenhum cartão fica encostado na cafeteira. Nenhum reconhecimento de que esta data tem algum significado além de ser mais um domingo em sua rotina cuidadosamente estruturada de infidelidade emocional. Colton sai do nosso quarto já vestido para mais um dia, com Daisy usando o relógio que dei a ele no nosso primeiro aniversário e a colônia que se tornou sinônimo de traição. Quando menciono a data enquanto preparo o café, ele parece genuinamente surpreso. Não sou culpado nem estou arrependido, mas estou confuso, como se tivesse feito referência a algum feriado obscuro do qual ele nunca ouviu falar. Nosso aniversário, eu digo, imaginando se ele vai se lembrar sem que eu peça. O reconhecimento surge lentamente, seguido por aquela expressão específica que os homens usam quando percebem que esqueceram algo significativo. Claro, peço desculpas por ter estado tão distraído com o trabalho ultimamente. Vamos comemorar à altura esta noite. Prometo. Jantar naquele lugar que você ama. Mas o estrago já está feito. Ele está tão envolvido em sua vida fantasiosa com a ex-esposa que se esqueceu do verdadeiro aniversário de seu casamento. O dia em que nos apresentamos diante de Deus e de todos que conhecíamos, prometendo priorizar um ao outro acima de tudo. Não se preocupe com isso, eu digo, e falo sério mais do que ele percebe. Tenho certeza de que Daisy precisa de você hoje. Ele beija minha testa com lábios que parecem uma obrigação antes de desaparecer em sua realidade alternativa. Passei o dia sozinha em casa, cercada por fotos do casamento que agora parecem evidências de um crime que eu não sabia que estava sendo cometido. Os álbuns contam a história de 2 pessoas que acreditavam ter encontrado algo permanente, algo em torno do qual valia a pena construir uma vida. Rostos jovens cheios de esperança e certeza. Mãos entrelaçadas como se nunca fossemos nos soltar. Olhos que viam futuros que tínhamos certeza que compartilharíamos. Olhar para essas fotos agora é como examinar artefatos de uma civilização que não existe mais. No domingo à noite, ligo para James enquanto Colton estende sua comemoração de aniversário com Daisy para a 7ª hora. Nós nos encontramos em um restaurante aberto 24 horas em Putney, o tipo de lugar que serve café forte o suficiente para alimentar conversas difíceis e iluminação fluorescente que faz todo mundo parecer cansado e honesto. Espalhei meu telefone sobre a mesa de fórmica como se fosse uma prova em um tribunal.
Gravei capturas de tela, extratos bancários, cronogramas e até memorandos de voz documentando as explicações de Colton para várias inconsistências. James examina cada peça com a atenção metódica que ele dedica às apresentações aos clientes, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras sobre datas ou me pedindo para explicar o contexto que está muito próximo de mim para eu ver claramente. A senhora Patterson os viu de mãos dadas no Richmond Park, digo, mostrando a ele anotações que fiz da nossa conversa sobre jardinagem. No mesmo domingo, ele alegou que eles tomaram um café para discutir a crise do cliente dela. James concorda sem surpresa, como se esperasse que essa evidência aparecesse em breve. Quando termino de apresentar meu caso, meses de documentação que pintam um quadro cada vez mais claro de fraude sistemática, ele levanta os olhos do meu telefone com uma expressão que reconheço de reuniões difíceis com clientes. Você sabe o que é isso, não sabe? Ele diz baixinho. Concordo com a cabeça, incapaz de dizer a palavra caso em voz alta, porque dizê-la tornaria isso real de uma forma que não tenho certeza se estou pronta para lidar. Mas ouvir James confirmar meus piores medos valida meses de intuição que venho questionando. Instintos que me disseram para ignorar em nome da confiança e da maturidade emocional. As luzes fluorescentes zumbem no alto enquanto nos sentamos no tipo de silêncio que se segue a revelações devastadoras. Fora de Londres continua sua vida enquanto o meu se transforma em algo irreconhecível. Algo que exigirá escolhas que nunca imaginei ter que fazer. As luzes fluorescentes do restaurante projetavam sombras fortes no rosto de James enquanto ele deslizava meu telefone de volta para a mesa. A evidência está entre nós como uma prova irrefutável que nenhum de nós queria encontrar, mas não podemos mais ignorar. O que você vai fazer? Ele pergunta, sua voz carregada da neutralidade cuidadosa de alguém que sabe que está à beira de uma decisão que mudará a vida de outra pessoa. Olho fixamente para a tela do celular, que ainda exibe a foto de abertura da galeria de Daisy com os brincos da minha avó brilhando sob a iluminação do mundo das artes. Ainda não sei, mas isso não é totalmente verdade. Em algum lugar no fundo da minha mente, um plano já está se formando. Não exatamente vingança, mas algo que parece autopreservação disfarçada de estratégia. Os meses entre outubro e fevereiro passam em uma estranha confusão de vidas paralelas. Continuo trabalhando, encontrando clientes, criando campanhas que ajudam outras pessoas a vender seus sonhos enquanto os meus se decompõem em câmera lenta. Colton continua com seus rituais de domingo, seus telefonemas tarde da noite, suas explicações elaboradas para acusações e desaparecimentos, e inconsistências na linha do tempo que se multiplicam como células cancerígenas. Nós existimos na mesma casa como estranhos educados dividindo espaço, contas e nada mais que importe. Ele parou de se desculpar por suas ausências, parou de dar explicações que eu não peço mais. Parei de fingir acreditar em qualquer história que ele construiu para justificar sua última traição. A oferta de Londres paira na minha caixa de entrada como uma tábua de salvação que tenho medo de agarrar. Meu chefe liga 3 vezes pedindo uma resposta. 3 vezes peço mais tempo para pensar, sabendo que estou realmente esperando que Colton me dê permissão para ir embora, finalmente sendo honesto sobre o seu desejo de que eu vá. Fevereiro chega cinzento e amargo, combinando com meu humor enquanto estou sentado na cozinha às 7 horas da manhã revisando propostas de clientes que parecem cada vez mais sem sentido. Lá fora, Richmond parece uma aquarela deixada na chuva. Todas as bordas borradas e cores opacas que refletem a dissolução de tudo que eu pensava ser permanente. Passos na escada anunciam a chegada de Colton, embora eu já possa perceber pelo som que esta não é sua descida casual de fim de semana. Esses passos têm propósito, precisão, a cadência de alguém se preparando para uma apresentação importante. Ele sai do nosso quarto parecendo que está indo para uma sessão de fotos de revista e não para um café com um amigo em crise emocional. O suéter da cachemira que dei a ele no Natal. Lã italiana cinza carvão, caro o suficiente para que eu hesitasse antes de comprá-la. Calças jeans escuras que custam mais do que o orçamento mensal de compras da maioria das pessoas. Penteado com produtos que nunca ouvi usar em nenhuma reunião com clientes ou evento social em nossos 4 anos de casamento. Outra situação de emergência com a Daisy, pergunto sem tirar os olhos do meu laptop. Política de galeria, ele diz, ajustando seu relógio com o movimento praticado de alguém que já realizou essa rotina dezenas de vezes. Ela está tendo problemas com um galerista difícil que está questionando sua visão artística. Ela precisa de alguém que entenda o lado comercial das indústrias criativas. Certo.
porque da noite para o dia meu marido se tornou um especialista em negociações no mundo da arte, apesar de nunca ter demonstrado interesse em áreas criativas além de escolher o que ficaria impressionante em nossas paredes. Observo verificar seu reflexo no espelho do corredor, ajustando o colarinho com o tipo de atenção normalmente reservada para apresentações do conselho ou datas importantes. O homem que olha para ele é alguém que mal reconheço. Não a pessoa com quem me casei, mas alguém que foi cuidadosamente construído para apelar às preferências estéticas de outra pessoa. Em vez disso, fique em casa comigo. Sugiro fechar meu laptop com calma deliberada. Poderíamos dirigir até Bath como costumávamos fazer. Encontre aquele mercado de antiguidades que você mencionou que gostaria de visitar. Sua reação é imediata e visceral, como se eu tivesse sugerido algo genuinamente ofensivo. Seu rosto se transforma de uma preparação casual para uma irritação ativa. Sobrancelhas se juntando na expressão que ele reserva para exigências irracionais dos clientes. Não posso abandoná-la quando ela precisa de apoio. Ele diz que a palavra abandono é proferida com uma ênfase que deixa suas implicações bem claras. Abandonar. Aparentemente, deixar a ex-esposa sozinha por um domingo seria considerado abandono. Abandono cruel e irrefletido de alguém em crise. Mas deixar sua esposa de verdade sozinha todo fim de semana por 4 meses seguidos é apenas manter amizades adultas saudáveis. A ironia fica entre nós como um fio desencapado que ninguém quer tocar. E o que eu preciso? A pergunta saiu mais calma do que eu pretendia, mas teve peso suficiente para fazê-lo parar seus preparativos. Por um momento, acho que ele realmente consideraria a questão. Talvez ele se lembre de que tem uma esposa que está cada vez mais invisível em sua vida cuidadosamente planejada. Posso reconhecer que fui paciente, compreensiva e cooperativa enquanto ele sistematicamente priorizou outra mulher em detrimento do nosso casamento. Em vez disso, seu rosto endurece, assumindo a expressão que ele usa durante negociações comerciais hostis. Frio, calculista, criado para encerrar conversas em vez de continuá-las. Já discutimos isso exaustivamente, Paige. Daisy e eu somos amigas. Adultos podem manter relacionamentos platônicos com seus ex sem que isso signifique algo inapropriado. Ele faz uma pausa, estudando minha expressão com a precisão analítica que ele usa em avaliações financeiras que determinam se vale a pena investir. Na verdade, ele continua, sua voz assumindo a cadência medida de alguém fazendo uma declaração preparada. Se você não pode confiar que eu passarei todos os fins de semana com minha ex-esposa, talvez não devêssemos ficar juntos. O silêncio que se segue parece infinito, como o momento entre o relâmpago e o trovão, quando o mundo inteiro prende a respiração. Posso ouvir o cachorro do nosso vizinho latindo para algo que só ele consegue ver. O trânsito começou a ficar congestionado na Richmond Road na manhã de domingo. Nosso antigo relógio de pêndulo no corredor marcando os segundos do nosso casamento com precisão mecânica. Mas, principalmente, ouço o som de 4 anos de vida cuidadosamente construída finalmente se partindo ao meio, dividindo-se em falhas que vêm se desenvolvendo há meses sem que nenhum de nós reconheça o dano estrutural. Ele me deu um ultimato disfarçado de escolha. Aceite o relacionamento dele com Daisy ou termine nosso casamento. Confie nele completamente ou perca-o completamente. Submeta-se à versão dele da realidade ou enfrente as consequências de questioná-la. O que ele não percebe é que também me deu permissão para acabar com essa farsa com minha dignidade intacta. Olho diretamente nos olhos, enxergando claramente pela primeira vez em meses. O homem parado no nosso corredor, vestindo roupas que comprei para ele, colônia que ele guarda para outra mulher. Pentear o cabelo de alguém que não é sua esposa. Este não é mais meu marido. Essa é uma pessoa que usa o rosto do meu marido, mora na minha casa, gasta minha energia emocional enquanto entrega seu eu autêntico a outra pessoa completamente diferente. Você está absolutamente certo, eu digo, minha voz carregada de uma calma que surpreende a nós dois. Seu rosto passa por mudanças fascinantes. Primeiro, confusão, como um computador processando informações conflitantes, depois alarme quando ele percebe que esse não era o roteiro que ele havia escrito em sua cabeça. Ele esperava lágrimas, acusações, talvez até uma cena dramática que ele pudesse descrever mais tarde para Daisy como evidência da minha instabilidade emocional e sua necessidade justificada de apoio de alguém que o entendesse melhor. O que ele não esperava era concordância. Calma, racional, concordância imediata de que seu ultimato faz todo sentido. Espere, ele diz, enquanto sua postura confiante de negociação vacila.
Não quero dizer que devemos falar sobre isso, mas quero dizer cada palavra com precisão cirúrgica. Estou farto de toda essa elaborada encenação de fingir que nosso casamento pode sobreviver a alguém que já se distanciou emocionalmente dele. Chega de fingir que amar significa aceitar mentiras como verdade. Essa confiança significa ignorar evidências. Esse compromisso significa tolerar a traição sistemática disfarçada de amizade. Ele fica parado no nosso corredor parecendo alguém que acabou de perceber que exagerou em um jogo que achava que controlava. O ultimato que deveria silenciar minhas perguntas, em vez disso, me deu a clareza que eu estava buscando desde aquela primeira manhã de domingo, quando tudo começou a mudar. Pela primeira vez em meses, sei exatamente o que vou fazer em seguida. Colton fica paralisado em nosso corredor. Seu cabelo cuidadosamente penteado e sua colônia cara de repente parecem peças de figurino de uma peça que terminou no meio da apresentação. A confiança que ele usava como armadura ao dar seu ultimato evaporou, deixando para trás alguém que parece genuinamente confuso sobre como seu jogo de poder saiu pela culatra de forma tão espetacular. Deveríamos conversar sobre isso, ele diz novamente, sua voz carregada de um tom de pânico que não estava ali há 5 minutos. Acabamos de fazer isso, respondo, reunindo meu laptop e os arquivos do cliente com a calma eficiência de alguém que finalmente parou de lutar contra o inevitável. Você foi muito claro sobre suas prioridades. Ele me segue escada acima, com passos rápidos e incertos atrás de mim. Posso senti-lo observando enquanto me movo pelo nosso quarto, nosso antigo quarto, coletando os materiais de trabalho que precisarei para o que está prestes a se tornar o domingo mais importante da minha vida profissional. Paige, espera. Eu não quis dizer que deveríamos nos separar. Eu só estava tentando explicar o quanto é importante que você confie em mim. Confiar. A palavra que tem sido usada como arma contra mim há meses. Costumava me fazer questionar meus instintos e ignorar evidências óbvias. Agora sou oco, sem sentido, como dizer que a chuva é seca ou que a escuridão é brilhante. Eu confio em você, digo, tirando o carregador do meu laptop da tomada. Confio que você priorizará Daisy acima de tudo. Confio que você minta sobre onde vai e o que faz. Confio que você esquecerá nosso aniversário enquanto se lembra de cada detalhe das inaugurações de suas galerias. Ele abre a boca para protestar, mas continuo antes que ele possa construir outra ficção elaborada. O mais importante é que acredito que você quis dizer exatamente o que disse lá embaixo. Se eu não consigo aceitar seu relacionamento com sua ex-esposa, não deveríamos ficar juntos, então não ficaremos. Deixo parado na porta do nosso quarto e vou para o meu escritório em casa. A sala que está prestes a se tornar minha sala de guerra para executar a decisão estratégica mais importante da minha vida. O e-mail de Londres fica na minha caixa de entrada como uma porta que tenho medo de abrir. Com medo do que poderia estar além dos limites familiares de Richmond, da rotina e do casamento que parecia seguro, mesmo que me sufocasse. Mas a segurança é uma ilusão quando você está se afogando lentamente. E fiquei tanto tempo debaixo d'água que tinha esquecido como é respirar. Meus dedos pairam sobre o teclado por apenas um momento antes que a memória muscular assuma o controle. Digitando palavras que parecem vir de uma versão mais forte e clara de mim mesmo, que não vejo há anos. Assunto: aceitação do cargo de diretor da divisão de Londres. Estou pronto para aceitar o papel. Quando podemos discutir a logística de transição e as datas de início? Obrigado pela sua paciência com meu processo de tomada de decisão. Estou animado com esta oportunidade. Aperto a enviar antes que eu possa duvidar de mim mesma, antes que a parte do meu cérebro que foi treinada para priorizar o conforto dos outros em detrimento do meu próprio progresso possa interferir neste momento de perfeita clareza. A resposta chegou mais rápido do que eu esperava, em 4 horas, mesmo em uma noite de domingo, quando a maioria dos executivos está em casa com suas famílias. Notícias brilhantes. Você pode começar em 3 semanas? Cuidaremos de toda a logística de realocação, incluindo moradia temporária e assistência para a busca de apartamento permanente. Bem-vindo à equipe de Londres. Esperávamos que você dissesse sim. 3 semanas e 21 dias para desmantelar uma vida. Passei 4 anos construindo e reconstruindo-a em uma cidade onde ninguém conhece minha história, onde posso ser outra pessoa além da esposa que não foi o suficiente para manter a atenção do marido.
Lá embaixo, ouço Colton ao telefone, provavelmente ligando para Daisy para descrever sua crise doméstica e buscar conforto na mulher que aparentemente está mais bem preparada para entender suas necessidades emocionais do que sua própria esposa. A conversa dura mais de 1 hora, e sua voz carrega o mesmo tom animado que costumava ser reservado para discussões sobre nosso futuro. A manhã de segunda-feira chega com o som previsível de Colton tentando controlar os danos. Seus passos na escada são mais pesados do que o normal, carregados pelo tipo de arrependimento que só surge depois que as consequências se tornam visíveis. Ele aparece na nossa cozinha com aquela expressão que os homens têm quando percebem que exageraram. Envergonhado, mas defensivo. Desculpe, mas não realmente. Como alguém que foi pego trapaceando nas cartas, mas quer discutir sobre as regras em vez de reconhecer seu comportamento. Ontem, ele começa a ajustar suas abotoaduras com uma precisão nervosa. Acho que nós dois dissemos coisas que não queríamos dizer. Calor do momento, sabe, estamos sob muito estresse ultimamente. Levanto os olhos do meu café, genuinamente curioso sobre sua interpretação revisionista dos eventos. Estresse. Como se circunstâncias externas obrigassem a priorizar a ex-esposa em vez do nosso casamento, como se passar todos os fins de semana com outra mulher fosse algo que acontecesse com ele e não algo que ele escolhesse repetidamente. Qual parte eu não quis dizer? Pergunto, minha voz carregada do interesse calmo de alguém observando um experimento psicológico fascinante. A parte em que concordei com sua avaliação do nosso relacionamento, ou a parte em que aceitei que não deveríamos ficar juntos? Ele passa a mão pelos cabelos. O mesmo gesto que ele faz durante apresentações difíceis para clientes, quando os números não sustentam a narrativa que ele está tentando vender. Você sabe o que eu quis dizer, Paige? Você estava sendo. Ele para antes de terminar a frase, provavelmente lembrando-se de como funcionou bem me chamar de ridículo ontem. Eu estava sendo o quê, Colton? Emocional, reativo. Essa coisa toda com a Daisy faz você ver problemas que não existem. A audácia de tirar o fôlego. 4 meses de enganos sistemáticos, aniversários esquecidos, joias perdidas e infidelidade financeira, e sou eu quem está criando problemas ao perceber isso. Assino os papéis de transferência, digo simplesmente, observando seu rosto processar as informações como um computador executando muitos programas simultaneamente. A cozinha fica completamente silenciosa, exceto pelo zumbido suave da nossa máquina de café expresso e pelo som do mundo cuidadosamente construído por Colton começando a desmoronar. Quais documentos de transferência? Londres. O cargo de diretor já me foi oferecido 3 vezes. Aquele que vale quase o dobro do meu salário atual. Começo em 3 semanas. Sua xícara de café atinge o balcão de mármore com um estrondo agudo, espalhando um líquido marrom pela superfície em padrões que parecem arte abstrata. Ele me encara como se eu tivesse anunciado planos de participar de uma missão espacial ou me tornar um acrobata profissional. Algo tão estranho à sua compreensão de quem eu sou que seu cérebro não consegue processar a informação. Você não pode estar falando sério. Nunca discutimos isso. Não podemos simplesmente tomar decisões unilaterais sobre o nosso futuro. A hipocrisia é tão perfeita que quase riu. O mesmo homem que vem tomando decisões unilaterais sobre nossos fins de semana há meses, que vem conduzindo um relacionamento com sua ex-esposa sem me consultar sobre o impacto em nosso casamento, de repente está preocupado com a tomada de decisões colaborativas. Na verdade, eu posso, respondo, limpando o café derramado com toalhas de papel, o que de alguma forma parece simbólico de limpar bagunças que originalmente não eram minhas. Principalmente quando você deixou claro que nosso futuro não é realmente uma prioridade. Isso não é justo. Você sabe o quanto é importante para mim. Eu? Porque, do meu ponto de vista, parece que as preocupações com a carreira de Daisy, as necessidades emocionais de Daisy e a agenda social de Daisy têm sido significativamente mais importantes do que qualquer coisa envolvendo sua esposa. Ele começa a protestar, mas eu continuo antes que ele possa dar outra explicação elaborada sobre a inocência das amizades profissionais e a maturidade de manter relacionamentos com ex-cônjuges. Acrescento que a casa vai à venda na sexta-feira, porque não faz sentido prolongar revelações que serão devastadoras, independentemente do momento. O sangue desaparece do seu rosto tão rapidamente que tenho medo de que ele possa desmaiar. Você não pode vender nossa casa. É a nossa casa. É onde construímos nossa vida juntos. É minha casa.
Corrijo-o gentilmente, embora a gentileza seja mais para minha paz de espírito do que para o conforto dele. A hipoteca, a escritura, a entrada, tudo somente em meu nome. Comprei-os 6 meses antes de nos casarmos. Lembre-se, você ajudou a escolher os móveis. A realidade financeira se instala sobre ele como um peso físico. Colton ganha bem para alguém da sua idade, mas ele se acostumou com nosso estilo de vida combinado. O tipo de existência confortável que exige 2 rendas profissionais para ser mantida sem estresse. Não tenho condições de pagar nada comparável sozinho, ele admite, com a voz baixa, de um jeito que eu não ouvia desde que o negócio do pai dele faliu durante nosso 2º ano de casamento. Eu sei, digo, e falo sem crueldade. Mas isso não é mais problema meu. O homem parado na minha cozinha da minha casa, vestindo roupas que comprei para ele, de repente parece alguém que estou vendo claramente pela primeira vez. Não o parceiro com quem pensei que me casaria, mas alguém que está vivendo no meu espaço, gastando minha energia emocional, tirando vantagem do meu investimento em nosso futuro compartilhado enquanto persegue seus próprios interesses com outra pessoa completamente diferente. 3 semanas de repente parecem tempo demais e não o suficiente para me livrar de 4 anos de finanças complicadas, posses compartilhadas e da infraestrutura elaborada de um casamento que aparentemente era muito mais importante para mim do que para ele. Mas pela primeira vez em meses, sinto algo que se assemelha mais à excitação do que ao medo. Quando penso no que vem a seguir, 3 semanas parecem uma eternidade e nenhum tempo. Quando você está desmontando uma vida pedaço por pedaço, os dias se transformam em uma rotina de caixas, papelada legal e a estranha intimidade de dividir bens compartilhados com alguém que se tornou um estranho. Colton se move pela nossa casa como um fantasma assombrando sua própria vida. Tentar ocasionalmente ter conversas que pareçam mais negociações do que comunicação genuína. Chega a manhã da minha partida, com um clima londrino cinzento e chuvoso que, de alguma forma, parece apropriado para finais. Estou fechando a última das minhas caixas quando a campainha toca com a persistência de quem tem notícias que não podem esperar. James está na minha porta com seu laptop debaixo do braço e uma expressão que reconheço das nossas reuniões mais difíceis com clientes. O olhar que ele usa quando descobre algo significativo que ninguém vai querer ouvir. Precisamos conversar, ele diz, entrando no meu corredor sem esperar convite. Antes de sair, há algo que você precisa ver. Ele coloca o laptop na mesa de jantar, a mesma mesa onde Colton e eu costumávamos planejar jantares e discutir viagens de fim de semana que nunca faríamos. A tela carrega com a eficiência metódica de alguém que passou um tempo considerável organizando evidências. Eu estava executando análises de mídia social para aquele cliente da galeria. James começa a mover os dedos pelo teclado com precisão praticada. O nome de Daisy Morrison apareceu nos dados. Então, fiz uma pesquisa mais profunda. O que descobri muda tudo. A tela se enche de capturas de tela, registros de data e hora e postagens de mídia social organizadas com o tipo de organização sistemática que faz com que minha formação em marketing aprecie a minúcia, mesmo quando meu coração afunda com as implicações. Os brunches de domingo, diz James, clicando em imagens que carregam como evidências em uma apresentação no tribunal. Não eram sessões de aconselhamento de emergência em cafés locais. Observe estes locais. As fotos contam uma história diferente de qualquer outra que Colton já compartilhou comigo. Esboce o moderno restaurante Shortage com um menu degustação de 40 itens. Chilter Fireuse, onde celebridades vão para serem fotografadas. O River Café, que exige reservas feitas com meses de antecedência e custa mais por refeição do que o orçamento semanal de compras de supermercado da maioria das pessoas. Esses não são os tipos de lugares onde você toma um café para ajudar alguém em uma crise profissional. Esses são destinos deliberados, o tipo de restaurante onde as pessoas vão para impressionar umas às outras, para criar memórias, para marcar ocasiões importantes. Ela está documentando tudo, continua James, sua voz carregando a neutralidade cuidadosa de alguém dando notícias devastadoras da forma mais gentil possível. Não apenas refeições, mas atividades. Olha isso. As fotos da procura por apartamentos me embrulham o estômago. Não qualquer propriedade, mas listagens específicas em Richmond. Ruas a uma curta distância da nossa casa. Bairros onde ela poderia facilmente se tornar parte da nossa rotina diária. Lugares onde nos encontrar seria natural e não uma coincidência. Mas a evidência mais devastadora vem do que James chama de portfólio profissional de Daisy.
Uma série inteira de fotografias intitulada Novos Começos que vem se desenvolvendo paralelamente ao relacionamento dela com meu marido. As imagens carregam uma precisão artística que torna seu impacto emocional ainda mais brutal. Nosso pub favorito, o White Swan, capturado pela iluminação Golden Hour, que transforma o espaço familiar em algo que parece romântico e intimista. As lojas de antiguidades em Elise, onde Colton e eu costumávamos passear nas preguiçosas tardes de sábado, agora servem de cenário para composições artísticas que sugerem alguém documentando sua recuperação sistemática de território. Até o Richmond Farmers Market aparece em seu portfólio, fotografado com o olhar de alguém que entende o significado emocional dos espaços compartilhados e quer reivindicá-los para sua própria narrativa. Cada imagem é datada, diz James, apontando para registros de data e hora que revelam o escopo do que está acontecendo. Esta não é uma documentação casual. Trata-se de alguém criando deliberadamente um registro visual da substituição da vida de outra mulher, um local de cada vez. A fotografia é inegavelmente linda. Cada imagem é composta com habilidade profissional e transforma locais comuns em algo digno de paredes de galeria. Mas conhecer o contexto faz com que cada escolha artística pareça violência. Cada cena cuidadosamente enquadrada é como evidência de uma invasão calculada. Há mais, diz James, com a voz mais baixa enquanto clica nas pastas organizadas por data e local. O cronograma não corresponde a nada que Colton lhe disse. Os registros de data e hora revelam um padrão que torna 4 meses de mentiras subitamente visíveis em alta resolução. Inaugurações de galerias às quais eles compareciam juntos enquanto eu trabalhava até tarde em apresentações para clientes, acreditando que estava apoiando nossos objetivos financeiros compartilhados. Viagens de fim de semana para Bath, a mesma viagem que eu havia sugerido várias vezes, mas que Colton havia descartado por considerá-la impraticável e cara. As evidências abrangem meses, revelando não apenas infidelidade, mas uma elaborada campanha de manipulação que faz com que minha compreensão anterior da nossa situação pareça ingênua em comparação. Enquanto Colton me contava sobre a fragilidade e as dificuldades profissionais de Daisy, ela documentava o romance deles como uma volta da vitória, criando registros permanentes de momentos que deveriam ser conversas curativas entre velhos amigos. Ela está planejando tudo isso, eu digo, percorrendo imagens que mostram intimidade e confiança crescentes. Não foi uma reconexão emocional acidental. Isso era sistemático. James concorda e fecha o laptop com a determinação de alguém que terminou de apresentar um caso que gostaria de não ter que apresentar. Sinto muito, Paige. Eu sei que isso piora tudo, mas ele está errado. Ver as evidências não torna tudo pior. Deixa tudo claro. Há 4 meses venho questionando meus instintos, me perguntando se eu estava exagerando em relação a uma amizade inocente, deixando que os sermões de Sarah sobre confiança e maturidade me convencessem de que minhas preocupações eram sinais de inadequação pessoal, em vez de leituras precisas de ameaças genuínas. Agora entendo que meus instintos não estavam apenas corretos, eles eram conservadores. A situação era pior do que eu imaginava, mais calculada e deliberada do que minhas piores suspeitas sugeriam. 2 horas depois, estou no saguão de embarque do Heathrow, cercado pelos restos cuidadosamente embalados da minha vida em Richmond. As revelações da manhã parecem as peças finais de um quebra-cabeça que eu não sabia que estava resolvendo. Completando um quadro que explica não apenas o que aconteceu, mas por que todas as tentativas de consertar nosso casamento estavam fadadas ao fracasso desde o início. Não é possível consertar algo quando uma pessoa o desmonta sistematicamente enquanto finge ajudar na manutenção. Meu telefone vibra com uma mensagem de Colton. O que você vai fazer neste fim de semana? A pergunta contém suposições que seriam precisas uma semana atrás. Que estou sentado em alguma acomodação temporária e sombria, lamentando minha decisão precipitada, reconsiderando o passo dramático de deixar nossa vida juntos. Que a realidade de Londres pareceria avassaladora comparada ao conforto da rotina de Richmond, mesmo que essa rotina tivesse se tornado venenosa. Em vez disso, olho ao redor do saguão de embarque cheio de pessoas rumo a novas aventuras, novas possibilidades, novas versões de si mesmas que ainda não conheceram. Pela primeira vez em meses, sinto algo parecido com entusiasmo e não com medo quando penso no que vem a seguir. Tiro uma selfie com painéis de partidas ao fundo exibindo destinos que parecem liberdade. Paris, Amsterdã, Roma e, no topo da lista, Londres. Meu cartão de embarque está visível no quadro. Um sorriso genuíno substituindo meses de alegria forçada que enganava a todos, menos a mim.
Começando minha nova vida, digito, adicionando a foto antes de clicar em enviar. A resposta vem imediatamente. Espera, você está mesmo indo embora? Venha para casa. Nós podemos resolver isso. Mas já estou embarcando. Telefone mudando para modo avião como Londres. Minha Londres me espera à frente. Atrás de mim, Richmond encolhe até o tamanho de um problema que eu costumava ter. Enquanto isso, à minha frente está uma cidade onde ninguém conhece minha história, onde posso ser alguém diferente da esposa que não foi o suficiente para manter a atenção do marido. O avião decola, levando-me para longe de 4 anos de mentiras cuidadosamente construídas e em direção a 3 semanas de evidências que finalmente dão sentido a tudo que nunca fez sentido antes. O avião pousa em Heathrow com o suave impacto de novos começos encontrando solo firme. Através da pequena janela oval, Londres se estende sob um céu cinzento que, de alguma forma, parece mais promissor do que o sol familiar de Richmond. Tenho 32 anos, carrego 2 malas e uma bolsa para laptop que contém tudo o que preciso para construir uma vida que seja inteiramente minha. O apartamento em Shortage superou todas as expectativas que a equipe de realocação da minha empresa havia estabelecido. Paredes de tijolos expostos que testemunharam décadas de histórias de Londres. Iluminação industrial que faz tudo parecer saído de uma revista de design e janelas do chão ao teto que molduram o horizonte da cidade como uma pintura que muda a cada mudança de luz e clima. Na minha primeira manhã, fiquei em pé diante daquelas janelas com café da torrefadora artesanal 3 andares abaixo, observando Londres acordar ao meu redor. O café tem um sabor diferente aqui. Não apenas os grãos ou o método de preparo, mas a experiência de bebê-lo sem me perguntar onde meu marido realmente passou o dia anterior, sem analisar mensagens de texto em busca de significados ocultos. Sem aquela ansiedade constante e leve que havia se tornado tão normal, eu tinha esquecido como era sentir paz. O prédio de escritórios em Canary Wharf vibra com o tipo de energia criativa que eu tinha esquecido que era possível em ambientes profissionais. Minha nova equipe é faminta, inovadora e ansiosa para provar seu valor de maneiras que me façam lembrar porque eu amava marketing antes que ele se tornasse apenas mais uma rotina para sustentar uma vida que estava lentamente me sufocando. Em 2 semanas, implementei 3 estratégias que aumentam a retenção de clientes em 30%. O sucesso parece diferente das minhas conquistas em Richmond. Não apenas uma validação profissional, mas uma prova de que posso construir algo significativo quando não estou constantemente gerenciando a crise emocional de outra pessoa. Pela primeira vez em meses, passo dias inteiros sem verificar compulsivamente meu telefone, sem me perguntar se a pessoa que dizia me amar estava mentindo na minha cara, sem sentir que estou andando em minas terrestres emocionais disfarçadas de conversas normais. De volta a Richmond, de acordo com amigos em comum que não resistem a compartilhar atualizações, minha partida criou exatamente o tipo de caos que eu esperava evitar, mas secretamente sabia que era inevitável. A vida dupla cuidadosamente administrada de Colton implodiu espetacularmente quando me afastei da equação. Sarah, minha antiga companheira de almoço e consultora de relacionamento, se mostra surpreendentemente ansiosa para compartilhar detalhes sobre as consequências da minha retirada estratégica. Daisy esperava um resultado completamente diferente. Ela me disse durante uma de suas ligações de atualização que isso parece mais entretenimento do que preocupação genuína. Ela achava que as sessões de domingo eram um namoro que levava ao compromisso que Colton estava construindo para deixar você por ela. A ironia é perfeita. Quando eu preventivamente encerrei o triângulo me afastando completamente, Daisy se viu na posição estranha de ser a outra mulher em um relacionamento que não existia mais. Sua resposta, de acordo com o relato ofegante de Sarah, foi rápida e artisticamente devastadora. A série de fotografias New Beginnings, que documentou sua substituição sistemática da minha vida, foi atualizada com uma nova coleção intitulada Falsos Começos. Imagens em preto e branco de mesas vazias de restaurantes, xícaras de café abandonadas, figuras solitárias em locais que antes representavam possibilidades, mas agora falavam apenas de traição e erro de cálculo. A declaração artística era clara. Ela foi enganada tão completamente quanto eu. Escalada para interpretar a heroína romântica em uma história em que o protagonista masculino nunca se comprometeu com nada além da gratificação do ego e do entretenimento de fim de semana. A casa em Richmond foi vendida em 6 semanas. A casa georgiana que apareceu nas revistas de design foi comprada por um jovem casal que provavelmente imaginou que construiria o tipo de parceria duradoura que Colton e eu fingimos criar.
Os lucros após pagar minha hipoteca me dão o tipo de liberdade financeira que faz Londres parecer menos uma fuga e mais um investimento no meu futuro real. 6 meses depois de começar minha nova vida, recebo uma mensagem inesperada pelo LinkedIn, uma plataforma profissional que parece apropriadamente neutra para o que acaba sendo a conversa mais importante que eu nunca soube que precisava ter. Daisy Morrison solicita uma reunião privada, com uma mensagem cuidadosamente redigida e desprovida do toque artístico que caracteriza sua presença nas redes sociais. Combinamos de nos encontrar em um café em Covent Garden, território neutro onde nenhum de nós tem história ou envolvimento emocional. Ela parece menor do que eu imaginava, mais frágil do que a deusa boêmia confiante que eu havia construído em minha mente durante meses de vigilância nas redes sociais. O cansaço em seus olhos fala do tipo específico de cansaço que surge ao perceber que você foi escalado como o vilão da história de outra pessoa sem entender o roteiro. Eu queria me desculpar, ela diz sem preâmbulos. Suas mãos envolveram uma xícara de café como se ela a estivesse ancorando na conversa, para tudo. Por acreditar em coisas que não eram verdade, por participar de algo que te machucou, por não fazer as perguntas certas. Ela faz uma pausa, olhando para sua xícara como se ela contivesse respostas para perguntas que ela ainda está aprendendo a fazer. Colton me disse que seu casamento estava essencialmente acabado, ela continua, com a voz ficando mais grave a cada palavra. Que você estava apenas cumprindo a promessa até que fosse conveniente se divorciar. Que vocês se distanciaram e ficaram juntos por razões financeiras. A audácia de tirar o fôlego, mas me pego sentindo algo inesperado. Pena em vez de raiva. E você acreditou nele. Eu queria, ela admite com o tipo de honestidade que só surge depois que as consequências tornam a negação impossível. Isso tornou tudo mais fácil de justificar. Os encontros em restaurantes, o projeto de fotografia, a procura de apartamento no seu bairro. Se seu casamento já estivesse morto, então eu não estava realmente destruindo nada. A conversa dura 2 horas. 2 mulheres dissecando a elaborada ficção que um homem construiu para servir ao seu ego, enquanto nos mantinha investidos em versões concorrentes da mesma fantasia. Colton estava interpretando ambos os lados com maestria, me retratando como controlador e desconfiado para ela, enquanto a retratava como carente e frágil para mim. Eu já estive onde você esteve, ela diz enquanto nos preparamos para sair. A esposa se perguntando por que o marido precisa de tanta amizade da ex. É devastador e eu ajudei você a fazer isso. Quando nossa conversa termina, ela dá o desfecho perfeito para o que finalmente me sinto confortável em chamar de minha história de vingança. Embora a vingança implique mais malícia ativa do que o que realmente aconteceu. Ele está completamente sozinho agora, ela diz, juntando sua jaqueta de couro vintage com movimentos que sugerem alguém que aprendeu a lidar com a decepção com graça artística. A casa foi vendida. Ele está alugando um apartamento sem graça em Clapham, passando os fins de semana assistindo Netflix em vez de tentar relacionamentos com mulheres que não o conhecem de verdade. A ironia é tão perfeita que parece roteirizada. Colton, que estava tão desesperado por atenção feminina que mantinha relacionamentos com a esposa e a ex-esposa simultaneamente, agora não tem nenhuma delas. O homem que precisava de validação constante de diversas fontes para se sentir interessante descobriu o que é estar genuinamente sozinho consigo mesmo. Caminhando de volta para meu apartamento em Shortage por ruas repletas de galerias e cafés que definem minha nova vida. Percebo que algo profundo mudou na maneira como entendo o que aconteceu conosco. Não estou mais bravo. A raiva exige um investimento emocional contínuo nas escolhas de outra pessoa. E redirecionei essa energia para construir algo que realmente atende aos meus interesses. Disse que sou grato. Fiquei grato que Colton foi arrogante o suficiente para dar esse ultimato. Fiquei grato por ele ter subestimado minha disposição de perceber seu blefe. Grata por ele ter me libertado de um casamento que estava lentamente sufocando tudo que eu era de autêntico. Às vezes, as pessoas lhe fazem o maior favor da sua vida ao mostrar exatamente quem elas são. Colton me mostrou que ele era alguém que escolheria o drama em vez da estabilidade, a gratificação do ego em vez da parceria, a manipulação em vez da comunicação honesta. E ao me mostrar quem ele realmente era, ele também revelou quem eu poderia me tornar. Alguém que se recusa a aceitar menos do que merece. Alguém que escolhe a si mesma quando os outros não o fazem. Alguém que finalmente aprendeu que não é possível salvar um relacionamento com alguém que já está emocionalmente destruído. Todas as manhãs, quando acordo no meu apartamento no armazém, vejo Londres ganhar vida do lado de fora das minhas janelas.
Lembro-me daquele momento na nossa cozinha em Richmond quando tudo mudou. O momento em que parei de lutar por alguém que não estava lutando por nós e comecei a lutar por mim mesmo. Eu finalmente me escolhi e foi a melhor decisão que já tomei. Se esta história de libertação estratégica cativou você do começo ao fim, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Paige deu aquela resposta perfeitamente calma: "Você está absolutamente certo", ao ultimato de Colton. Qual foi seu momento favorito da jornada dela? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias envolventes de pessoas que escolhem a si mesmas. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum upload.